Meus queridos, o pastor Aguiar me pediu para que pudesse expor o capítulo 4 do livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Então, abra sua Bíblia, Filipenses, capítulo 4, nós vamos expor esse capítulo que é o último. Ele é o último dessa carta pequena, mas tão grande em conteúdo, em vida, em ensinamentos. Nós vamos ler a partir do 1, vamos ler até o versículo 9. Diz assim o texto: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores, e seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Glórias a Deus. Meus irmãos, quem tem vindo aqui normalmente às terças? Quem? Deixa eu só ver. A maioria. Você que tem vindo todas as terças e está estudando sobre essa carta de Paulo à igreja de Filipe, você sabe que Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que ele ama muito. Ele tem um carinho especial por essa igreja. Igreja que agora está o socorrendo na prisão. Você também aprendeu que essa igreja, apesar de amada, está vivendo um momento de muita tensão, heresias, um momento de confusão entre os irmãos, pessoas que estão movendo na igreja assim com muita imaturidade, e Paulo, para tratar desse problema, ele tem uma dificuldade de estar preso. Ele não está lá. Está preso numa prisão romana. E uma prisão romana, irmãos, não é nenhuma colônia de férias. Uma prisão romana é um lugar frio, insalubre, que tem uma marca de humilhação e, dependendo do caso, até tortura. Mas mesmo que Paulo esteja nesse cenário, mesmo que ele esteja preso, mesmo que ele tenha que viver nesse contexto de prisão e de humilhação, ele está livre. Paulo está preso fisicamente, mas a sua alma está livre. Ele está livre para pregar o Evangelho, ele está livre para viver uma paz que só o Espírito pode dar,
ele está livre para tratar o problema da sua igreja, ele está livre para viver o seu propósito de vida. Paulo está livre porque a liberdade dele não está baseada em circunstâncias. A liberdade de Paulo está baseada naquilo que ele espera da eternidade. Essa é a perspectiva dele. E quando Paulo vai tratar com os filipenses, o que ele derrama nessa carta é exatamente isso, de que apesar de tudo isso, ele está livre. E enquanto muitos no lugar de Paulo estariam tristes, chorando, amargurados, angustiados, ele está bem. Você deve conhecer, eu conheço, pessoas que, se chegar o momento de pagar um boleto e não conseguir, a vida dela acaba. Eu conheço pessoas que, se tiverem muito bem, entrarem na igreja e você não der a paz do Senhor, a vida dela acaba. Eu conheço pessoas e lido com elas quase todos os dias, que se de repente, pastor Samuel, o senhor chamar elas para jantar e a comida não estiver boa, a fé acaba. É algo inexplicável. Mas Paulo está construindo nessa carta uma mentalidade de alegria, de paz e de felicidade. Ele está exalando alegria, porque a sua fé, ela é incircunstancial. A fé de Paulo, a alegria dele, a perspectiva dele não está nas coisas desse mundo, aquilo que ele espera, aquilo que ele anseia, aquilo que ele aguarda. O seu maior tesouro está na eternidade. E meu irmão, quem tem essa esperança, a esperança naquilo que é eterno e que não é físico, a esperança que não depende de um bom relacionamento, quem tem a esperança em algo que é eterno e que não está aqui, ele não se abate por qualquer coisa. Não dá. Meus irmãos, eu não sei você, mas eu acho que eu cheguei num estado da minha vida, eu acho que qualquer coisa que acontecer aqui não me abala mais. Triste? Sim. Angustiado? Sim. Revoltado com alguém que me faz o mal? Sim. Sentindo falta por alguma coisa que eu preciso na minha vida? Sim. Mas a minha esperança está na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E é nesse contexto que nós chegamos no capítulo 4. Então Paulo, ele vai nos mostrar agora, depois de tudo que aprendemos nesses 3 primeiros capítulos, é como viver uma fé capaz de suportar qualquer coisa, de viver qualquer situação. Angústia, tristeza, tempestade, rejeição, gente que quer tirar dos caminhos do Senhor, pessoas que te magoam, perseguição, seja o que for. Então ele entra no capítulo 4 com essa proposta. E ele divide aqui o capítulo 4 em 4 blocos. O primeiro deles, ele vai falar sobre a unidade da igreja, porque a igreja, os filipenses, eles têm que lidar com essa situação de inimizade, por pessoas que pensam diferentes, heresias na igreja, dissensões,
e eles tinham que lidar com essa situação. Então ele começa esse capítulo fazendo uma exortação. E exortação aqui não é uma briga, um puxão de orelha. Exortação é motivação. Exortação é sacudir a pessoa para que ela continue a sua jornada. Isso é exortação. Então ele começa uma exortação dizendo o seguinte: meus irmãos a quem eu amo, irmãos de quem eu tenho saudade, vocês são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam firmes no Senhor, ó amados. Continua firme, independente de qualquer coisa. Porque vocês têm que lidar com isso, eu sei que tem que lidar com isso, mas deixa eu explicar uma coisa: não existe igreja perfeita. Vocês estão com problemas entre vocês. Vocês precisam resolver questões entre vocês, mas queridos, não existe igreja perfeita. Nunca existiu, nunca haverá, não existe. Mas em nome de Jesus, todas as vezes que vocês tiverem que lidar com essas questões, com esses problemas pessoais, com dissensões dentro da igreja, mantenham-se firme, não desista. Continua firme no Senhor. Igreja é lugar de problemas, igreja é lugar de muitas vezes discordância, de gente que dá trabalho. O pastor Russell Shedd, ele tinha uma observação muito interessante. Ele falava assim: meus irmãos, eu creio que tem gente que vai entrar no céu por uma misericórdia muito grande. Vai entrar sem olho, sem ouvido, sem boca, sem língua. Vai passar a vida inteira tomando pau. Poderia ter usufruído muito nessa vida, mas são pessoas que nunca aprendem. Mas pela misericórdia, Deus deixa essas pessoas sofrerem, para que Ele venha salvar naquele último dia. Igreja é isso. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Igreja é um lugar de pessoas falhas, problemáticas, doentes, aflitas, mas que estão querendo morar no céu. E pela graça de Deus que alcançou a mim, que alcançou você e que alcançou essas pessoas, nós vamos juntos morar no céu, glorificando ao Senhor por toda a eternidade. O céu não é lugar de bons, é lugar de maus, que se renderam ao Deus bom. Amém, irmãos? Então Paulo fala: quando acontecer isso, continua. E outra coisa que eu digo para vocês, eu rogo a Evódia e também a Sintique, e essas duas pessoas, essas duas mulheres, elas estavam vivendo um momento de dissensão e briga. Estavam divididas, trazendo divisão para a igreja. Mas Paulo fala assim: olha, vocês estão mal hoje. Elas estão passando por um momento complicado, mas elas já foram mulheres de fé. E Paulo fala: olha, já me ajudaram muito. Já fizeram parte dessa obra, já evangelizaram, já ajudaram nessa obra, hoje estão assim, mas isso pode ter um fim. Então ajuda essas pessoas, caminha com elas, ajuda elas a resolver esse problema, porque divisão da igreja é um dos piores problemas que podem haver dentro da igreja. E por quê? É pior do que o pecado comum que a gente vê todo dia. Eu acho que é a divisão. Porque quando alguém peca, alguém magoa o outro, é mais fácil de resolver o problema.
Quando você magoa alguém e logo ali existe um momento, você pede perdão, a vida continua e está tudo certo. Agora, quando a igreja é dividida, ela não resiste. Um reino, uma casa dividida não subsiste. A divisão é um câncer que mata as igrejas. Existem igrejas que começam bem, trabalhos que começam bem e vão e continuam e crescem, mas quando há divisão, racha, acaba, é mau testemunho, é dissensão, é briga. Eu conheci, fiz parte de uma igreja que começou bem, uma igreja evangelística, evangelizava muito, missão, tudo maravilhoso, mas um belo dia a igreja vai crescendo, crescendo, pai briga com o filho, se desentende com o filho, e aí um foi para um lado, rachou a igreja, para o outro, montaram outro nome, e nisso são vidas que se afastam do caminho do Senhor. A divisão é um câncer. Então Paulo vem com esse olhar de graça, de misericórdia, fala, olha, elas estão divididas, mas ajuda elas. Ajuda, é mulher de Deus. Já trabalharam por essa obra. Ajuda elas. Uma igreja dividida, ela é fraca. Mas uma igreja unida, ela é invencível. E nós não precisamos ser iguais para ser unidos. Nós só precisamos ser povo de Deus. Quem é povo de Deus aqui? Deixa eu ver. Todo mundo? Se alguém não for, vai começar a ser hoje, em nome de Jesus. Eu não preciso ser igual a você. Você não precisa ser igual a mim. Você não precisa ter a minha mentalidade. Não precisa disso. Nós precisamos ter o mesmo propósito, porque estamos indo para o mesmo lugar, servimos ao mesmo Deus. Não importa as diferenças que temos, nós somos um corpo em Cristo. Um é cabeça, outro é braço, outro é perna, um é nariz, todo mundo faz falta, elas fazem falta, elas estão divididas hoje, mas cuida delas, resolve. Nós somos um corpo. E outra coisa, os seus nomes estão no livro da vida. Então Paulo, ao invés de julgar, ao invés de vir, não, ele cuida delas, dá assistência a elas. E no segundo bloco, que começa no versículo 4, então Paulo ele vai falar sobre a alegria e a firmeza em meio a todas essas lutas. Então, em meio a todas essas tensões, Paulo vai dizer, alegrem-se no Senhor. E ele repete, e quando repete assim, é para chamar a atenção para o texto, ou para a situação. Alegrem-se no Senhor, novamente eu direi, alegrem-se. Sejam amáveis vocês, conhecidos por todos, mesmo em meio à tensão. Às vezes o problema está ali, a confusão está acontecendo, mas se houver amor, o amor é remédio para todos os problemas. Alegrem-se. E aí ele vai dar aqui um toque para resolver aquele que é um dos maiores problemas quando nós estamos mal. O que acontece comigo e com você quando você tem um problema que você não consegue resolver? O que acontece comigo e com você quando você tem algo para resolver, é difícil, você não vê saída? Ansiedade. E o 5, ou melhor o 6, o versículo 6 vai dizer, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, e com ação de graças, ou seja, agradecendo, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Ansiedade se combate com oração. A oração constante, ela é capaz de conter toda ansiedade. Não fica remoendo, nem fica maldizendo as pessoas ou falando do problema. Ele diz assim, não, é com ação de graça. Você se dobra em oração, você clama a Deus, você pede graça a Deus, você fala com Ele e agradece. Obrigado, Senhor. Obrigado. Estou triste, estou angustiado, está doendo aqui dentro, o peito dói, a alma geme, mas eu sei que Tu tens a solução para a minha vida, então eu agradeço e coloco diante do Senhor todas as minhas aflições. Você tem colocado as suas aflições diante do Senhor, meus irmãos? Ou tem vivido reclamando em todos os momentos de tensão? É fácil, né? É fácil quando alguma coisa falta reclamar. É muito fácil quando alguma coisa falta ir para Deus reclamando, mas Ele não, coloca as suas orações nos pés do Senhor e com ações de graças apresentem os seus pedidos a Deus. Então, agradecendo, você coloca os seus pedidos diante do Senhor. Pai, alguém me fez mal, mas eu agradeço o Senhor, porque eu sei que o Senhor tem um propósito nisso. Pai, está me faltando algo que, Senhor, para mim é muito difícil ficar com isso, Senhor, com essa falta, mas em nome de Jesus eu coloco no Teu altar, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és fiel, Tu és tremendo. Eu não vou reclamar, eu não vou maldizer ninguém, eu não vou ficar falando de ninguém, mas eu vou agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem a solução para o meu problema. Ações de graça. E quando a gente faz isso, Ele tem uma promessa. Olha que tremendo, no versículo 7, ele diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, a paz que você vai receber, quando você fizer isso, quando você colocar os seus pedidos a Deus, nos seus momentos de ansiedade, em ações de graça, sem ficar maldizendo, mas glorificando ao Senhor. Quando você fizer isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, não tem explicação, não dá para entender, mas essa paz guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando eu não tento resolver os meus problemas sozinhos, quando eu não tento matar tudo no peito e coloco diante do Senhor, do altar do Senhor, agradeço a Ele, independente da situação, eu coloco aos pés, eu agradeço e eu creio que Ele pode fazer, e eu glorifico o nome dEle, vem uma paz sobre a minha vida, que nenhum homem pode explicar. E aí você está passando pela luta, e aí as pessoas olham para você e falam assim, meu Deus do céu, o que esse sujeito está sorrindo? O que essa mulher está rindo? Ela está sendo perseguida, ele está sendo perseguido, está cheio de problemas, cheio de angústia, e está sorrindo, porque existe uma paz que excede todo o entendimento, que vem às nossas vidas do céu, só Ele pode dar. Glória a Deus! A ansiedade, ela prende o nosso coração, mas quando a gente ora dessa forma, nós somos livres.
Os nossos problemas nos oprimem. Mas a alegria do Senhor em nós nos liberta e nos sustenta. Esse homem está numa prisão. Esse homem está atrás das grades, sofrendo demais, mas ele é livre. Esse homem tem uma paz que excede todo o entendimento, porque ele não está reclamando da vida, ele colocou tudo que ele tem no altar do Senhor, com ações de graças, e Deus veio com misericórdia e o sustentou. Ele faz isso por nós. Isso é uma promessa de Deus. Então Paulo vai para o terceiro bloco, que ele vai falar sobre, a partir disso então, a partir do versículo 8, aonde ele vai dizer que você tem que buscar tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, o que for amável, se encha sempre de tudo que for bom. Ou seja, se a sua mente for saudável, se você se encher dessas coisas, tudo vai dar certo, tudo será bom. Os romanos, eles têm uma frase, você deve ter ouvido, que é a mens sana in corpore sana, ou mente são e corpo são. A gente não fica falando isso não, até porque é uma frase pagã. Mas os próprios romanos, eles já percebiam que uma mente saudável sustenta toda a vida. Mas Paulo, ele vai muito além. O que Paulo vai dizer é que não basta você cuidar de tudo, cuidar do corpo, você ter técnicas humanas, cuidar da mente, mas é preciso encher a sua mente com aquilo que vem de Deus, com o que é verdadeiro, com o que é justo, com o que é puro, e só se enchendo dessas coisas, experimentamos a paz de Deus. Irmãos, ninguém tem paz enchendo a sua cabeça de porcaria. Ninguém tem paz ficando no Instagram o dia inteiro. Ninguém tem paz vendo dancinha de TikTok. Ninguém tem paz na hora dos problemas, consumindo coisas que denigrem, que desconstroem. As pessoas pegam o celular, muitas vezes, está bem com Deus, está tranquilo, está numa semana maravilhosa, teve um culto maravilhoso, aí pega o celular. Esses dias eu estava em casa, peguei o celular ali, fiquei uns 20 minutos olhando. Aí passa um vídeo, um camarada lá falando mal de dízimo. Aí passa outro vídeo, um camarada falando mal da igreja do outro. Aí passa outro vídeo, gente fazendo dancinha de não sei o que lá. Aí passa um outro vídeo e outro, e porcaria, e porcaria, e porcaria. Irmãos, isso destrói a nossa mente. Destrói. E não é possível estar em paz, estar bem com Deus, se alimentando desse tipo de coisa. Então você quer ter essa paz, cuide para ter uma mente saudável. E uma mente saudável precisa ser cheia do que é amável, do que é verdadeiro, do que é nobre, do que é correto, daquilo que é puro. Uma mente saudável é aquela que se enche da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você, que vem aqui todas as terças-feiras, e que ouve uma palavra para a tua vida, é impossível que você saia daqui da mesma forma, a não ser que o seu coração seja uma pedra, é uma terra que não é fértil, mas caso contrário, você sair alimentado
para viver e para vencer os desafios da vida. Se encha disso. Muita gente não investe 1 centavo para conhecer mais a Deus. Não lê a Bíblia. Não ora, não vê algo tremendo, não canta um louvor, não investe num curso, não faz. Às vezes a gente pega algumas pessoas que estão numa crise. Casamento. Tive um caso que chegou a ser engraçado. Eu comecei a rir, assim, muito rir. Um casal com muita luta, com muita dificuldade no casamento. Nós falamos, irmãos, o que está acontecendo? Não, muita dificuldade. Nós estamos muito distantes. O seu problema é o casamento? É. Vocês estão muito distantes? Sim. Ahá! Vai acontecer na nossa igreja agora, essa semana, um seminário lá feliz. Sabe qual é o tema, irmãos? O problema do distanciamento. Olha que coisa tremenda, irmão. Problema resolvido. Ah, tá, pastor. Tá. Qualquer coisa eu te falo. Mas como assim? Como assim? Aí você pega o outro. Como é que você está, irmão? Ah, estou tão triste. Estou tão frio. Sério, irmão? Qual é o teu problema? Ah, pastor, não sei, eu tenho um problema. Tenho um problema com pornografia, tenho um problema que eu quero ficar vendo mulher o dia inteiro, eu tenho um problema com não sei o quê, eu tenho um problema... Irmão, que bênção. Esse final de semana, eu tenho o que você precisa. Vai ter um congresso, vai ter um curso, vai ter um encontro, vai ter um momento de oração para tratar exatamente isso. O abençoado faz, sabe o que? Ele pega o dinheirinho que ele tem e vai para a praia. Não busca, não investe, não joga algo que alimenta para dentro. É porcaria o tempo todo, investe errado o tempo todo. Mas a palavra diz, meu querido, em nome de Jesus, enche a tua mente com coisas que edificam. E você vê que a sua vida vai mudar. É preciso dominar os seus pensamentos. Quem não aprende a dominar os seus pensamentos, vai ser dominado por eles. Não tem como ser diferente. Mas quem enche a sua mente da verdade de Deus, experimenta essa paz. Louvado seja o nome do Senhor. E aí no quarto bloco, que acontece a partir do 10, Paulo então, ele chega no finalzinho da carta. E para finalizar essa carta, ele vai falar sobre o contentamento e a confiança total e irrestrita no Senhor. Ele vai falar da sua alegria com essa igreja, porque finalmente, igreja, vocês renovaram o seu interesse por mim. Esse povo está cuidando de Paulo, está enviando oferta para ele, sustento para ele. Então ele agora vai falar sobre o contentamento. O contentamento, ele não é ficar parado com o que tem e não querer coisas maiores. Mas o contentamento, ele é o que? É ser feliz com o que você tem. Você pode querer outras coisas, você pode sonhar com outras coisas e deve batalhar por tudo aquilo que quer na vida. Mas o fato de você não estar vivendo o que você gostaria de viver, não pode ser motivo de angústia, e não pode ser motivo de afastar do Senhor. Tem pessoas que vivem em polos. Uma vive num polo dizendo que Deus só está com ela se ela for rica. Prosperidade, 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 porque Deus é o Deus da prosperidade. Se você tem pouco, é porque Deus não está com você. Você tem que sempre ter muito, muito, muito.
O que diz que uma pessoa está sendo abençoada por Deus é o fato de ter muito, e a Bíblia não diz isso. E tem outras que vivem num outro polo. Eu sou humilde, eu sou pequenininho, e eu tenho que continuar sendo sempre pequenininho, eu não posso querer coisas maiores, eu não posso me especializar, buscar algo melhor. Não, contentamento não é ficar em polos, contentamento é entender que independente da vida que você leva, Deus permitiu que você levasse. Eu tenho muito, foi Ele que me deu, glórias a Deus. Vou ajudar outros irmãos, vou abençoar outras vidas, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho pouco, eu tenho tanto pouquinho, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu posso querer mais, eu posso buscar mais, mas se eu tenho pouco, Ele permitiu, então com o que eu tenho, eu vou ser grato, porque Ele tem me sustentado. Então eu sou grato a Deus, eu sou contente. Esse contentamento é de contente mesmo. O cristão, então, ele precisa ter a consciência de que independente do estilo de vida que ele vive, ou com muito, ou com pouco, ele tem um Deus que supre todas as suas necessidades, e ele tem um Deus que é maior do que qualquer coisa que ele tenha ou possa ter. É Ele. É dele, por Ele, tudo é dele. E aí Paulo vai dizer agora, que ele tem essa mente, ele entende isso, porque ele aprendeu um segredo. Ele aprendeu um segredo. E quando ele fala de segredo, ele está falando de algo que não é muito óbvio, não é todo mundo que vai conseguir entender num primeiro momento, mas ele diz, eu vou revelar para vocês. No versículo 11 ele explica que segredo é esse. Eu não estou dizendo isso, e ele está falando do que ele recebeu, das ofertas, da ajuda e tudo mais. Porque ele disse que ele já estava contente. Obrigado por vocês terem me ajudado. O que vocês me deram já é suficiente para mim. E ele vai dizer assim, eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação ou circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é fartura. Aí ele diz, eu aprendi o segredo. O segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito, passando por necessidade, tudo eu posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Eu posso então qualquer coisa. Se eu ficar rico, está tudo certo. Se eu tiver muito, está tudo certo. É lícito. Se eu tiver nada, também está tudo certo. E eu se tiver um pouquinho, mas só um pouquinho, também está tudo certo. Porque eu já aprendi a ser contente em toda e qualquer situação. Não é conformado, é contente. Porque tudo que eu tenho, e tudo que eu vivo, e tudo que eu sou, e tudo que eu serei, é dele. É por Ele, é para Ele, e nada tem sentido se não for assim. Eu já aprendi que Ele me fortalece independente da situação que eu esteja. Não sou eu que me fortaleço, é Ele que me fortalece. Então o segredo da vida cristã não é ter tudo, mas também não é ter nada, ou ficar sem nada. O segredo
da vida cristã é depender totalmente de Cristo, em toda e qualquer situação. E partindo para a conclusão, Paulo então ele vai fechar essa carta, agradecendo por toda a ajuda, e falando da importância que tem da igreja ajudar aqueles que estão fazendo a obra. Então no 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus Pai seja glória para todos sempre. Amém. Antes disso, ele fala que essa oferta, e ele pega aqui um contexto do Antigo Testamento, daquela oferta, daquele sacrifício que era colocado no altar e queimava ali e subia como aroma agradável. Ele fala sobre isso. Essas ofertas que vocês estão me dando, essa ajuda que vocês estão me dando, Deus está vendo isso com muito bons olhos, porque quem está ajudando um servo de Deus, um missionário do Senhor, alguém que naquele momento precisou de uma ajuda, está agradando a Deus. Então Paulo, ele termina essa carta feliz, alegre. Ele está feliz, ele percebe também que Deus está feliz, porque a igreja também está fazendo a sua parte, apesar de todas as dificuldades. E eu caminho para finalizar com a seguinte reflexão: toda essa alegria, toda essa esperança, toda essa motivação, toda essa perspectiva boa de vida, está sendo escrita por um homem preso, por um homem impossibilitado de fazer o que tantas coisas ele gostaria de fazer. Mas esse homem, ele é livre. E ele só conseguiu ser livre. Ele só consegue colocar essa perspectiva, toda essa alegria, toda essa esperança, porque ele entendeu que para ele Cristo é tudo. E quando é Cristo é tudo na nossa vida, nenhum problema, nenhuma provação, nenhuma falta, nenhuma angústia, nenhuma tristeza pode tirar o que Ele me deu, que é a certeza, que é a convicção de que um dia eu estarei com Ele, e para mim isso é tudo que importa. Eu sou livre. Louvado seja o nome do Senhor. Se Paulo viveu isso, o que nos impede também de viver isso? Deus é o mesmo, as possibilidades são as mesmas, as situações da nossa vida são as mesmas, inimizades, brigas, desafios, muitas vezes prisões que não são prisões físicas, mas são prisões mentais, psicológicas, espirituais, às vezes é física também, coisas que nos prendem e que nos angustia. O que nos impede de ser livre? Se Deus é o mesmo para todos nós, a chave é uma só: viva cada dia tendo Cristo no centro da sua vida. Coloca Cristo na vida num lugar onde nada mais possa tirar o lugar dele. Coloca a sua esperança
em Cristo de uma forma que nada, absolutamente nada, seja mais importante do que Ele. Aonde nenhuma circunstância tenha ação sobre a sua fé. E quando Cristo for tudo, quando nada mais, nenhum problema, nenhuma aflição tomar o lugar dele, todos nós seremos livres para a glória de Deus. Você recebe essa palavra? Vamos orar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha teus olhos. Se você puder, põe a mão no seu coração. Pai, louvado seja o teu nome. Eu não conheço a maioria dos irmãos que estão aqui e a vida de cada um. Mas a tua palavra, Senhor, nos chama a atenção para olhar para o Senhor com um olhar diferente. Nos ajuda, Senhor, não olhar para Ti como um complemento para a nossa vida, mas nos ajuda a olhar para Ti como centro da nossa vida e concentrar em Ti tudo que temos, tudo que somos e tudo que podemos ser, Senhor. Nos ajuda, Pai, a entender que Tu pode ser tudo o que precisamos na vida. Tu pode ser tudo o que precisamos, Tu és tudo o que precisamos, Senhor. Nos ajuda a pensar em Ti, nos ajuda a encher o nosso ser de Ti, a nossa mente, os nossos dias, as nossas noites. Tira de nós todo pensamento, toda influência, tudo aquilo, Senhor, que nos separa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que possamos aprender com essa carta, com isso que Paulo escreveu, que em meio a todas as lutas, que em meio a todas as angústias, que em meio a todas as tristezas, em tempo de confusão, em tempo de ansiedade, Tu tens a resposta para a nossa vida. Em Ti somos livres. Liberta-nos, Senhor, dessa vida, liberta-nos da influência desse mundo e nos faz livres em Ti, para a glória do Teu nome. Amém e amém.